Glória a Deus. Obrigado, corpo diaconal. Obrigado, equipe de louvor, por nos fazer participantes desse momento da ceia, de forma tão singela e tão bonita, adorando ao Senhor, levando os nossos pensamentos para o trono de glória, levando nossos pensamentos, nos reportando para o Calvário, e mostrarmos que tudo isso foi feito por amor. Eu queria conversar com vocês nesta noite, você que está em casa, você que está aqui, sobre um tema que tem, na história de Israel, na história do povo de Deus, tem acompanhado de uma forma muito intensa toda a construção teológica do relacionamento de Deus com o homem. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo, que conta a história do povo de Deus que estava no cativeiro egípcio e por meio da vida de Moisés consegue sair, se libertar do cativeiro egípcio. Mas nós vamos a partir do capítulo 23. Esse período aqui, especificamente, o povo de Deus já passou pelo Mar Vermelho, já recebeu diversas orientações de Deus, e agora está saindo da península do Sinai rumo a Canaã. É esse período aqui em que nós estamos. Êxodo, capítulo 23. Quero, antes de iniciar a nossa conversa aqui nesse texto, Deus, quando quis que eu pregasse nesse texto, Ele me falou de uma forma tão maravilhosa, tão intensa, foi algo tão bonito que eu vivi com Deus, que eu creio que Deus quer falar contigo nessa noite. Amém, irmãos? Então, fique atento. A gente tem uma tendência de, às vezes, a mente acelerada, né? Falamos isso aqui semana passada, e às vezes a gente perde um pouco. Vai que é naquela hora que você vai pensar daquela conta que você tem que pagar amanhã, que Deus quer falar contigo, e você fica lá na conta das Casas Bahia para pagar. Então, não perca o foco, fique com atenção naquilo que Deus quer falar contigo. Evite mexer no celular, a não ser se for Deus que estiver te mandando uma mensagem no celular. Aí você, claro, óbvio, você vai falar com Ele. Mas se não for, não atenda ao celular, não fale no celular, não bote mensagem de texto no celular, se não for o Senhor. Amém? Que o Senhor vai falar contigo agora por meio da palavra dEle, a partir do versículo 20. Êxodo 23, versículo 20, diz assim: Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que eu tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não provoques a sua ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que ele vos disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos evereus, aos ferezananeus, aos heveus, os jebuseus e os destruirei. Não te inclinarás diante dos teus deuses, nem os servirá, nem fará conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente e quebrará de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades, aleluia. Não haverá alguma que aborte, nem estéril em tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcentrando
a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Num só ano os não lançarei fora de ti, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que seja multiplicado e possui a terra por herança. Eu porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lance fora diante de ti. Não farás concerto algum com ele, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Feche os seus olhos, vamos orar, Pai. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos mostre, ó Deus, a tua vontade, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, ó Deus. Dependemos, ó Deus, do teu direcionamento e de ouvir a tua voz. Pedimos, ó Deus, suplicamos, ó Deus, carecemos, ó Deus, porque sem ti nada podemos fazer. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, que texto maravilhoso. Quantas promessas de Deus para mim e para a sua vida poderosas está aqui em Êxodo capítulo 23. O contexto é esse que eu acabei de dizer, o povo saindo da península do Sinai e caminhando em direção à terra prometida. E Deus, então, ali traz para eles uma série de regras e normas para que eles pudessem entrar nessa nova terra com o direcionamento de Deus. Então, Deus fala assim, olha, lá no comecinho do capítulo 23, Deus vai orientá-los para que eles não tenham um falso testemunho. Olha aqui a fake news, não precisa de CPI de fake news, está aqui. Não tenha falso, não fale coisas falsas, está aqui. Ele vai seguir do versículo 9 ao versículo 6 ao 9, ele dá uma palavra acerca dos juízes. Olha aí, CPI do STJ. Ele diz a orientação, o que os juízes podem fazer e devem fazer. No versículo 10 e 9, ele vai falar sobre o ano sabático, o descanso. Falei disso semana passada. Nós precisamos descansar, a terra precisa descansar. No versículo 12 e 13, ele vai falar do nosso descanso semanal, um sábado. Os judeus usam o sábado, nós, por exemplo, usamos o domingo. Nós precisamos descansar no domingo. Domingo é o dia do Senhor. Para aqueles que não trabalham em escala ou dão serviço no domingo devido à sua profissão, vocês precisam tirar no domingo de descanso, viu, gente? Aqui, ou se você não tirar o domingo de descanso, que você tenha um dia de descanso, ou a segunda-feira, ou a terça-feira, mas tenha o seu tempo de descanso. E logo em seguida, no versículo 14 ao 19, ele vai falar das 3 festas que o povo de Israel teria que ir 3 vezes por ano em Jerusalém. Falamos isso aqui também, acho que foi semana passada, se eu não me engano, onde Jesus, Maria e José vão ao templo, e Jesus foi esquecido no templo. Foi domingo passado, né? Então, era Jesus, Maria e José estavam cumprindo isso de Êxodo, capítulo 23, a partir do versículo 14 ao 19, de ter que ir lá celebrar a Páscoa. Eles tinham que celebrar a Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa do Pentecoste. Virou esse nome Pentecoste depois, lá com os gregos. Desculpa, mas são essas 3 Páscoas, são essas 3 festas que os judeus tinham que ir pelo menos 3 vezes ao ano. E aqui, a partir do versículo 20, que nós começamos a nossa leitura, que eu queria me atentar com você. São direcionamentos que Deus traz para o seu povo a partir da chegada deles na terra, da nova terra. Igreja, por que eu queria pensar com vocês nessa noite sobre esse texto? Nós estamos vivendo a possibilidade de vivermos numa nova terra, daqui a pouco.
esta pandemia está trazendo um novo cenário, uma nova forma de viver. Vai ser um novo mundo, gente. Já estamos vivendo esse novo mundo. Só que daqui a pouco, quando vier a vacina, ou seja lá o que for, nós não seremos os mesmos. Não seremos. Teremos novas formas de cultuar, novas formas de estarmos na igreja, novas formas de ir no supermercado, centenas de novos protocolos que vão estar presentes no nosso dia a dia. Eu creio que nós vamos viver, em nome de Jesus, novos tempos e tempos favoráveis à igreja. Porque, como nós falamos aqui pela manhã, algumas mentiras caíram por terra depois dessa pandemia. A ciência, por exemplo, que tinha o status de religião quase, depois do iluminismo, onde a ciência, a razão é que comanda, agora com essa pandemia nós estamos vendo que a ciência não tem esse poder todo que ela diz que tem. Nós estamos vendo grandes nações que tinham o poder de mudar o mundo, como os Estados Unidos, também está igualzinho a nós. Não tem esse poder todo. Nós estamos descobrindo algumas coisas que através dessa pandemia, que depois dela passar, queridos, nós já estamos vivendo um novo tempo, e eu creio que a partir dela, nós teremos uma nova composição, a alegria de podermos estar no templo. Você que está em casa hoje, aí, por exemplo, proibido, impossibilitado de estar aqui, porque faz parte de um grupo de risco, ou porque não pode estar aqui de alguma forma, imagina a hora que você puder estar aqui, a forma que você vai adorar, a forma que você vai agradecer a Deus, de poder dar um abraço no seu pastor, no seu amigo, no seu irmão em Cristo, vai ser diferente, meus irmãos, eu creio. Eu creio que quando abrir as portas, você vai poder abraçar as pessoas. Vai ser diferente. O nosso culto vai ser diferente. A nossa forma de viver vai ser diferente. É uma nova terra que nós estamos caminhando. É um novo cenário que nós estamos caminhando. E em nome de Jesus vai ser uma terra que mana leite e mel. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu sei que a máscara ela abafa um pouquinho, né? Mas glorifica o Senhor aí, irmão, em nome de Jesus. Aí aqui, Deus está dando esse novo cenário para o povo, e eu queria pensar com vocês sobre esse tema da aliança. Deus está fazendo uma aliança com o povo. Na Bíblia nós temos basicamente 7 alianças de Deus fazendo com o povo. Tem a aliança com Adão, tem a aliança com Noé, tem a aliança com Abraão, tem a aliança com Moisés, tem a aliança com Davi, tem a aliança com o povo de Israel, tem a aliança, nova aliança, que foi essa que nós celebramos aqui por meio de Jesus Cristo. Deus está trazendo aqui para ele promessas, uma aliança. Olha, vocês vão entrar numa nova terra, por isso, trabalhem dessa forma que eu estou orientando a vocês. Como vamos viver essa aliança dessa nova terra em que nós vamos viver daqui a pouco, queridos? Em agosto, setembro, não sei. Como nós podemos nos comportar diante das promessas de Deus para a nossa vida, nessa nova terra em que nós vamos viver? Primeiro, eu queria que você voltasse seus olhos aí no texto, em que diz no versículo 20, diz assim: eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Que coisa linda esse versículo. Poderíamos parar aqui, queridos, só nesse texto. Nós temos um Deus que fez uma aliança conosco, e essa aliança está condicionada a um direcionamento dele, por meio da comunhão que ele tem conosco, para nos levar num lugar específico que ele tem preparado para cada um de nós. Amém, irmãos? Deus tem um lugar preparado para você, cara. Não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar nervoso. E agora como é que vai ser o meu trabalho? Vai ser o home office? Como é que vai ser agora na igreja? Não se preocupe, Deus tem um lugar preparado para cada um de nós, e esse lugar nós alcançaremos, chegaremos nesse lugar, desde que o sigamos, diz o texto. Aqui ele vai usar uma terminologia chamada o anjo, eu enviarei um anjo, Senhor. Os comentaristas, os teólogos, eles têm algumas informações, algumas interpretações que
diferem de um do outro. Alguns vão pensar que esse anjo que está à frente é Moisés. Moisés está à frente conduzindo o povo. Outros vão pensar que de fato era um anjo que ia à frente e direcionava o povo, como essa teologia está presente em muitos lugares ainda hoje, que Deus tem um anjo para cada um de nós, um anjo de guarda, seja lá o que for. Outros vão pensar que este anjo é o próprio Deus, a presença de Deus direcionando o povo, que nós, os evangélicos, e o povo de Deus, batista, especificamente, eu posso falar pelos batistas, não sei exatamente o que algumas denominações pensam, mas nós acreditamos que é o próprio Deus que vai à frente, nos guiando, aleluia, coisa linda, querido, é o direcionamento de Deus, a aliança de Deus para mim, para a sua vida, é uma aliança que está condicionada ao direcionamento de Deus. Eu não posso querer uma aliança de Deus se eu vou para onde eu quero. Deus fala assim, olha, eu vou na frente, eu vou enviar um anjo, ele vai na frente, e vocês sigam esse anjo, é obediência à direção de Deus. Bota uma coisa na sua cabeça, cara. Ou parte da psicologia diz que, especificamente a psicanálise, vai dizer que o homem não é o senhor da sua própria casa. Vai dizer que é o inconsciente que manda. A gente acredita, o povo de Deus, que nós não somos o dono da nossa própria casa, porque existe um dono dentro da nossa própria casa, que é o Espírito Santo, que nos direciona, aleluia, é inconsciente, é o Espírito Santo na nossa obediência e comunhão com Ele, igreja. Primeira coisa, para vivermos esse Deus de aliança, essa aliança, e aproveitarmos e recebermos as promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nessa nova terra, em que nós vamos entrar daqui a pouco, precisamos manter a nossa comunhão com Deus, precisamos ter a capacidade espiritual de ouvir a sua voz e nos guardar no seu caminho. Está aqui, ó, quer ouvir a voz de Deus? Está aqui, ó. Só ler a Bíblia todos os dias, você vai ouvir a voz de Deus falando contigo. Precisamos ter essa comunhão com Deus, queridos, ao ler a Bíblia, e aí então o anjo do Senhor vai nos orientar, vai nos direcionar. Não é a estatística da OMS que vai te direcionar, vai direcionar a sua vida, querido. Tem gente que não sai de casa sem antes ver as notícias, como é que está a pandemia. Tudo bem, você quer se manter informado, vai lá, pesquisa, lê, mas a direção que vem, quem vai dar é Deus. Amém, irmãos? Olha, eu tenho falado isso aqui durante essa época de pandemia, a gente tem feito cumprido com os nossos protocolos, usando máscara, álcool gel, faça isso, tem que fazer, faça. Mas o livramento, o direcionamento, ele vem de Deus. Quantos casos você conhece que estão aí, de pessoas que fizeram tudo, permaneceram em casa, passaram álcool gel, e aquela coisa toda, não teve jeito, de alguma forma, pegou. Estou falando para você não fazer isso, faça, mas o direcionamento, olha, por dia, nós temos milhares de decisões a tomar, por dia, um dia só. Por exemplo, quantas garfadas, quantos colher de arroz você põe no seu prato, qual é a roupa que você sai de casa, o seu perfume, qual que você bota, você vai por qual caminho para o seu trabalho, milhões de escolhas que você precisa fazer durante um dia. Bote essas escolhas sendo direcionadas pelo Espírito do Senhor que habita em você. Você vai ver a presença de Deus te conduzindo para Canaã. Esse anjo aqui, que os teólogos brigam, nós cremos que é Deus, e pode ser Deus direcionando um homem a ser um anjo na nossa vida, cara. Sabe como? Um irmão que liga para você e te dá uma palavra de Deus, ou então, quem sabe, um médico que fala para você evitar determinado tipo de alimento, um guarda que manda você entrar por uma rua, porque aquela outra está interditada. Tudo isso são anjos na sua vida, que está direcionando o seu caminho, cara. De repente, você vai fazer uma compra, eu não vou parar nesse mercado aqui não, eu vou para outro mercado. O Espírito Santo de Deus te direcionando para você não entrar naquele mercado, porque, de repente, o preço ali está mais alto, ou de repente, existe algum lugar ali que estava com Covid, sei lá.
A gente precisa buscar e crer nisso aqui, queridos, que nós temos um Deus que nos direciona. Nós não estamos perdidos. Nós como é que vai ser? Deus vai nos direcionar em nome de Jesus, é promessa dele, o Deus da promessa, o Deus da aliança, é esse Deus que quer manter comunhão contigo, quer manter uma aliança contigo, uma aliança de intimidade contigo, cara. Pare de tomar as suas decisões de forma intempestiva, pare de tomar as suas decisões de forma carnal. Pare. Você tem que tomar uma decisão difícil, uma decisão que pode mudar a sua vida, uma decisão que vai transformar todo o seu ambiente. Quem sabe você que está em casa, nós temos falado muito aqui na nossa igreja tem uma quantidade enorme de militares aqui nessa igreja, e os militares, você sabe, eles têm muitas transferências. Talvez é você que está em casa, está pensando em botar o seu nome para uma cidade. Coloque isso diante de Deus, e Deus vai direcionar a cidade que você tem que ir, cara. A gente vê essa preocupação todo ano, e esse período do ano agora, caminhando para o final do ano, os irmãos estão lá com a preocupação, porque tem que botar uma lista, vocês sabem o que eu estou falando, e aí começa a selecionar as cidades. Deus, qual é a cidade que eu vou, Deus? Ou qual eu não vou? Porque tem essa possibilidade de Deus querer você aqui, cara. Eu quero você aqui. Eu não quero que você vá embora, viu? Fique aqui, não saia de Brasília, não. É uma cidade excelente, Brasília, né? Mas é Deus que direciona, é Deus que deve guiar os nossos passos. Coloque isso, jovem, você vai procurar uma namorada, coloque Deus diante das suas escolhas, cara. Eu não acredito necessariamente de que ele vai botar uma seta assim em cima, é essa aqui, não. Não necessariamente, mas se tiver que fazer, se você tiver ruim assim de enxergar Deus, ouvir Deus, é capaz dele fazer. Bota até uma mula para falar, que já viu na Bíblia isso. Mas se você tem intimidade com Deus, o Espírito Santo dentro de você vai gemer, gemidos inexprimíveis, e vai te mostrar aquela gatinha para você. Aleluia. Ou gatinho, né? Ou de repente não é nem tão gatinho assim, né? Mais ou menos, mas é gente boa, é o que Deus quer para você, cara. Direcionamento de Deus é a primeira coisa que eu queria que você pensasse. Não existe aliança sem esse direcionamento. Não existe aliança sem você ouvir a voz de Deus e sem você obedecê-lo. Não existe aliança sem seguir o que Deus está falando para você seguir. Fazer o que você quer fazer é quebra de aliança. Segunda coisa que esse texto nos mostra, eu queria que você colocasse no seu coração, em nome de Jesus. A aliança que Deus quer fazer comigo e contigo e com o povo de Israel e com a humanidade, bote isso no seu coração, cara. É uma aliança para te abençoar. Você pode dizer amém? Amém. É para te abençoar, cara. Tem gente que acha que Deus, igreja, é coisa para nos punir. Tem gente que tem essa mentalidade. Olha, a partir do versículo 23, você vai ver até o versículo 30, vai ver as bênçãos que Deus tem para o seu povo, que faz aliança com Ele, cara. Bênçãos que Deus derrama sobre nós nessa aliança. Deus vai falar lá no versículo 23 que Ele vai nos livrar dos nossos inimigos. Gente, que coisa linda, gente. Olha, vocês estão indo lá para o meio de um povo dos amorreus, ebezeus, cananeus, zeu. Olha, mas vai lá, que lá eu vou livrar vocês de vocês lá. Vou livrar vocês desse povo lá, no meio do povo ruim. Esse é o contexto. Era um povo esquisito, era um povo que deu muito trabalho, foi inimigo de Israel o tempo todo. Esses cananeus, heveus, jebuseus, perizeus, heteus. E aí você repara que sempre tem um eus, né? Aqui no final, eu uso aqui numa exegese bem complicada. Você que está em casa, que é teólogo, por favor, não fique chateado comigo. Mas os nossos maiores inimigos, eles são por muitas vezes os nossos eus. São eus, os meus quereus. E aí Deus quer te livrar de você mesmo, cara. Dos teus quereres. Por isso que é o anjo que vai te direcionar. Aleluia. Que coisa linda, cara. É aquilo que tu tanto quer, mas que vai te destruir, cara.
Deus quer te livrar disso. Ao você entregar a sua vida a Jesus e falar, Senhor, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então os eus não existem mais. O meu querer agora é fazer a sua vontade. Aleluia. É esse povo que Deus quer livrar aqui, a nação de Israel. Vai levar eles para lá, para uma terra dos Zeus, e chega lá diante dessa terra dos Zeus, eles não serão influenciados por esses Zeus. Igreja, Deus quer nos livrar desses inimigos, seja eles os Zeus, os seus quereres, ou seja os Zeus dos outros. Deus quer nos livrar desses inimigos. Que bênção maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa, que aliança perfeita que Deus quer trazer para a minha vida e para a sua vida. É tão chato, é tão complicado você estar no meio de pessoas que querem o seu mal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar num ambiente. Essa semana eu estava conversando com um membro dessa igreja, ele contando o ambiente que ele trabalha, cercado de pessoas da pior espécie, se é que podemos dizer isso. Pessoas que estavam ali porque cometeram crimes. Pessoas cercadas, presas, apreendidas, algumas, porque fizeram maldade aos outros. E ele está lá, esse servo de Deus, lá nesse meio. Às vezes nós estamos cercados de inimigos e Deus tem uma promessa para mim e para você que está em casa ouvindo, que falou isso comigo hoje, sabe que é contigo que eu estou falando. Deus tem promessa para a sua vida de nos livrar diante desses Zeus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, às vezes a gente constrói uma teologia, e essa teologia está aí hoje, que é a teologia de que nós, quando aceitamos Jesus, nós, quando passamos a fazer uma aliança com Deus, nós estamos cercados agora só de gente boa. A vida vira um morango, né? Tudo é lindo. Tem crente que acredita nisso. Eu já contei aqui um tempo atrás, um rapaz lá no Rio de Janeiro que passou num concurso público e ele agora ia trabalhar na polícia do Rio de Janeiro. E ele meio que desesperado, porque ele era crente, estava indo. Eu falei, é lá que Deus quer te usar, querido. Foi Deus que te deu esse concurso, foi Deus que te botou lá nesse emprego onde você está, Ele vai te livrar lá de onde você está, meu irmão, em nome de Jesus. Se é Deus, é o primeiro passo que nós vimos, se é Deus que direciona a sua vida, agora não vem pensar, querer que Deus vai te livrar num lugar onde você está indo pelas suas próprias pernas. Aí é problema seu, é sua conta e risco. Mas se é o anjo do Senhor que está indo na frente, pode ir, cara, que ele lá, ele vai te livrar, porque ele quer te abençoar aonde tiver a planta dos seus pés, aleluia. Aí você não precisa temer o inimigo. Eu tive uma experiência de tantas outras experiências difíceis nessa área de inimigos cercados. Uma vez eu arrumei uma briga com uma família importante, uma família poderosa, uma família de pessoas, assim, todas elas acima, bem acima, né? Poder financeiro, influência, enfim, arrumei a briga. Era a Bíblia. O problema é seu, que você é juiz, que você é delegado, o problema é seu. Tá, na Bíblia está disso, e briguei mesmo. É estranho falar isso de uma pessoa tão calma, né? Aí a gente briga, né? E um dos papas da família veio falar comigo, entrou no meu gabinete e falou assim, pastor Lúcio Flávio, você não sabe com quem você está se metendo. Por isso, falou assim para mim. Como diz lá no Rio de Janeiro, na lata, falou, você não sabe com quem você está se metendo, você tome muito cuidado. Eu falei, eu sei quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, aleluia. Sai daqui, meu irmão, tenho medo de você, não tenho medo, em nome de Jesus. Importa que eu cumpra a minha carreira que Cristo me deu com alegria. Atos 20, 24. Você não tem que ter medo, não. Deus te enviou para lá, você vai lá e Deus vai te tirar. Cadê esse inimigo? Não está mais aí, sumiu. Não sei para onde está. Matou? Não, estou aqui vivo. Porque o Senhor nos livra dos nossos inimigos. Amém, irmãos?
Quantos inimigos você já teve na sua vida? Quantas pessoas te perseguiram no trabalho, na faculdade? Cadê eles? O Senhor te livrou, a bênção de Deus sobre nós, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que estão debaixo da promessa de Deus, na aliança de Deus, Deus vai te proteger, em nome de Jesus. Deus cuida de você, querido. Esse texto é lindo, eu te convido a você, durante essa semana, nós temos os pequenos grupos que vão refletir sobre esse texto, cara. Faça parte de um pequeno grupo, entre lá, e tem muita coisa aqui para você discutir nesse texto, para você refletir das bênçãos. O segundo tópico que nós estamos pensando, a aliança de Deus é para nos abençoar. Nós vamos ver aqui, querido, a bênção de Deus, a partir do versículo 25, então, é chuva de bênção. É aquele corinho, quantas bênçãos, quantas são. Lembra aí? É só bênção aqui. A partir do versículo 25, eu vou ler aqui, só para você não perder as bênçãos de Deus. As bênçãos daqueles que estão direcionados por Deus, aliança com Deus. E servires ao Senhor, ao vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão. Gente, que coisa linda. O que é o pão na Bíblia? O pão é Deus, ele vai dizer o pão e a vossa água. É o nosso sustento, cara. Está preocupado aí com o desemprego, com a inflação, com a economia? Seja fiel a Deus, esteja na aliança dEle, e Ele vai suprir o seu pão, Ele vai suprir a sua necessidade, querido. Está aqui, ó, é a aliança de Deus, Ele nos abençoa. Aleluia, que coisa linda. A bênção de Deus suprindo a nossa necessidade, cara. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente olha para a dispensa vazia, a gente olha para a conta bancária, está lá, quando não está no vermelho, está com saldo lá de 30 centavos, e você pensa que não vai dar para terminar o mês, e chega alguém e te abençoa com uma cesta básica, chega alguém que te abençoa com uma oferta, chega alguém que te abençoa pagando um prato de comida para a sua. Não vai faltar o pão em nome de Jesus na sua casa. Creia nisso, cara. Aqui, reforçando aqui, para abrir um parênteses, querido, nós temos abençoado muitas pessoas aqui com cesta básica. Seja um anjo na vida de alguém, e traga uma cesta básica aqui na igreja, que a gente pode fazer isso aqui, que está dizendo o texto, na vida de uma outra pessoa, como nós estamos fazendo aqui. Esse mês de julho, mês de junho passado, foram mais de quase 30 cestas, né? Alguém pode me confirmar? Foram quase 30 cestas, 20 e poucas cestas básicas, distribuímos. Então, queridos, traga aqui, fechando parênteses, Deus vai suprir a sua necessidade, a bênção de Deus. Olha o que o versículo, olha o que continua dizendo aqui, cara. Olha, abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei no meio de ti as enfermidades, gente. Que coisa linda. Está preocupado com o protocolo aí, cara? Está preocupado com o Covid? Olha o que diz o texto, cara. A aliança de Deus, eu vou gerar saúde na sua vida, cara. Creia nisso, rapaz. Creia nisso. Meu sistema de saúde não está muito legal, pastor. Eu estou vendo aí que o sistema de saúde no Distrito Federal está entrando na zona da degola. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aqui em Brasília há 15 anos, 14 anos, e fora de Brasília eu fui do Rio de Janeiro, mais outros 30. Eu nunca vi o sistema de saúde fora da degola, nunca vi. Alguém viu? Saúde pública fora da degola? Eu nunca vi. É sempre cheio, é sempre aquele corredor lotado. Agora eles estão falando que está lotado, mas que novidade tem isso? Eu quero ver, querido, você está confiante de que tem um anjo que vai na sua frente, vai preparar o seu caminho e vai providenciar aquilo que você precisa. E aqui uma das coisas que ele promete é saúde, é suprir a nossa necessidade por meio do pão e da água e da saúde, cara. Tudo bem que você tenha o seu Golden Cross Plus Mega, que o helicóptero vai na tua casa e te busca lá quando você está com uma dor de dente. Tudo bem, não tem problema. Tudo bem se você também não tem, vai para a fila do hospital do Agarrão 5 horas da manhã para pegar uma senha. Tudo bem. Aqui não diz nada disso, diz que tem um Deus que vai tirar do nosso meio as enfermidades. Deus seja louvado por isso, cara. Coisa linda, cara. Deus quer te abençoar, não haverá quem aborte, não haverá estéril na terra,
multiplicarei a sua descendência, querido. O número dos teus dias cumprirei. Deus tem o número dos teus dias, está lá escrito no Salmo 90. Não vai reduzir, cara. A tua senha não vai chegar antes, não. Tu vai morrer no dia que você tem que morrer, cara. Para com esse medo aí, rapaz. Em nome de Jesus, cumprirei os teus dias. Deus sabe o teu dia vai chegar. Eu queria abrir aqui um parênteses aqui. A minha mãe é uma figura, cara, minha mãe. Alguns aqui conhecem. Ela tem frequentado a igreja, e ela tem 70 e poucos anos, não está podendo vir por causa da idade. Está toda ali dentro dos critérios para não vir, né? Diabética, pressão alta. Mas ela falou assim, meu filho, o dia que eu tenho que morrer, eu vou morrer. Eu quero ir para a igreja. Eu acho mó barato ela. É doida, não faz isso não, viu? Fica na tua casa aí. Cumpra os protocolos. Mas a gente fica, às vezes, com medo de algumas coisas. Não é para ter medo. Cumprirei os teus dias. Quantos dias? Não sei. Eu não sei quantos são os meus dias. Mas esses dias que eu tenho, que Deus já botou lá no meu livro, lá, riscadinho certinho, vai ser cumprido, eu creio nisso. Eu não vou prorrogar e nem vou antecipar, é o dia que chegar, vai ser esse dia, em nome de Jesus, e eu vou subir cantando, aleluia. Amém, pode ser hoje, pode ser amanhã, não, Deus, agora, hoje não, mas, né, tomara que seja mais para lá, mas ele diz que o texto, ele vai cumprir os nossos dias. Igreja, a bênção do Senhor, a aliança que Deus tem para nós, é para nos abençoar. Leia Jeremias 29 em casa, depois, a partir do verso 13, você vai ver que a bênção de Deus é para a paz, é para o bem, é para nos fazer prosperar. Essa é a bênção que Deus tem para a gente. Mas a gente precisa seguir o seu caminho, o primeiro passo. Aleluia. Para encerrar a nossa reflexão dessa noite. Versículo 29, aqui tem algo fantástico, tremendo, que você precisa pensar. Primeira vez que Deus me deu esse texto, eu estava numa igreja lá no Rio de Janeiro, eu fiquei tão maravilhado com esse texto, com esse versículo. Êxodo 23, 29. Tão maravilhado pela perfeição de Deus. Diz, num só ano não os lançarei fora diante de ti, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicados e possui a terra por herança. Deus está falando assim, olha, calma aí, cara. Eu não vou tirar todos esses problemas de uma só vez, não. Eu não vou tirar todos os seus inimigos de uma vez só, não, porque precisa ter gente para povoar a terra, porque se eu tiro todo mundo lá, os amorreus, os evezeus, esses zeus todos, a terra fica deserta e as feras vêm e invadem, vai ser problema para você. À medida em que vocês estiverem multiplicando, eu vou tirando esses caras. À medida em que vocês estiverem crescendo, eu vou cumprindo as promessas que eu tenho para vocês. Que coisa linda! A aliança de Deus, ela vai se cumprindo progressivamente na nossa vida, no tempo dEle. Aleluia. O tempo de Deus vai nos fazer prosperar, crescer, multiplicar, e os inimigos de contrapartida diminuir progressivamente. Talvez Deus permita que fique um ali, o outro ali, até para você ficar em alerta, cara. Se tira todos os adversários e todos os inimigos de uma vez só, quem sabe você vai descansar, vai, quem sabe, até esquecer de Deus. Por isso ele deixa alguns ali durante um período, para que você fique prestando atenção. Os problemas, as dificuldades, as adversidades, elas servem para nos fazer crescer. Eles estão ali para te incomodar, para te fazer acordar mais cedo, para você ser o melhor da turma, para você estudar mais. Aquele grupo que sabe mais do que você e que ri da sua cara, fica te zoando, é para que você, então, estude mais. E no final do ano, a vaga seja sua. Aleluia. Mas é tudo
dentro do tempo de Deus. Essa é a última coisa que eu queria pensar com você. O direcionamento dele, as bênçãos dele sobre nossas vidas e a promessa plena, total de receber a terra que ele tem para a minha vida e para a sua vida é no tempo dele. Então descansa, querido. Creia, trabalhe, faça tudo que tem que ser feito, mas creia que é no tempo dele. Eu tenho visto uma loucura rodar por aí, pessoas determinando, falando, Deus, é agora. Que é agora o quê? Quem é você? Quem somos nós para dizer o tempo de Deus? Ele te dá agora, e aquilo que seria uma bênção, pode se tornar uma maldição, cara. Eu queria encerrar esse texto fazendo aqui uma nota aqui, está me faltando a palavra, fazer um destaque. As bênçãos de Deus, queridos, dentro da nossa cultura materialista, está sempre tão voltada para o aqui e agora. Se a gente fosse botar as bênçãos de Deus que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, para o aqui e agora, nós estaríamos minimizando Deus de uma forma tão pequena. Dizer que aquilo que Deus tem para a minha vida de melhor, aquelas bênçãos que Deus tem derramado para você, vai se cumprir hoje, que é o que estão falando aí, que é agora, Senhor. Olha, é botar Deus dentro de uma caixinha muito pequenininha. As bênçãos de Deus, elas são progressivas e no tempo certo, elas vão se cumprir, e algumas delas, queridos, elas não vão se cumprir no campo terreno, não vão, e graças a Deus por isso, porque o tempo terreno, ele tem um tempo para término. Imagine se as promessas que Deus tem para me dar, as bênçãos que Deus tem para me dar, vai acabar um dia. Que promessas são essas? É muito pequena. As promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, para você que está em casa, ela vai além desse tempo, querido. Pode sondar o seu coração. E aí você começa a entender esse texto na sua aplicação mais plena e profunda, porque você pode talvez aqui, enquanto eu estava falando, pastor, mas Deus não me livrou do meu inimigo quando eu estava na rua, eu fui assaltado. De repente você pode pensar assim, mas Deus não livrou o meu vizinho do Covid, e ele morreu, e ele era servo. De repente você vai começar a botar porquês aí, ou sim, porque Deus não fez, porque Deus não... Quem disse que Deus não curou esse vizinho que morreu? Quem disse para você, se ele era servo de Deus? Ali começou a cumprir as promessas de Deus tem na vida dele, aleluia. Quando ele partiu, ele foi exatamente naquele momento curado. Naquele exato momento ali, as enfermidades não tiveram mais poder sobre a vida dele. Entenda o texto numa perspectiva eterna, querido. Porque senão nós vamos ficar pensando que Deus vai vir curar cada dor de dente, cada dor de cabeça nossa. É muito mais, Deus tem muito mais do que isso, de curar o meu corpo físico. Ele quer nos dar um corpo celestial, glorificado. Essa é a bênção que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. É no tempo dele, na hora dele, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, na plenitude da sua bênção. Eu queria convidar a você a fechar os seus olhos. Quero convidar aqui o grupo de louvor. É um cântico que a gente costuma louvar aí, chamado Deus de Aliança. Nós servimos um Deus de aliança mesmo, gente. Ele quer ter essa aliança comigo e contigo. Talvez alguém que está aqui nessa noite, está com a sua aliança quebrada com Deus. Se afastou do direcionamento de Deus, parou de obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Hoje é o dia de você voltar e fazer a sua nova aliança com Deus, a nova aliança que nós celebramos aqui na ceia, a aliança da lei que não é escrita nas tábuas, nem nos pergaminhos, nem no papel, mas a aliança que é escrita no seu coração. Essa é a aliança que Deus quer fazer com você. Ou quem sabe, retomar essa aliança, que outrora estava quebrada. Enquanto nós estaremos louvando, Deus de aliança, eu queria te conduzir a você pensar, através dessa reflexão, se você tem sido fiel ao direcionamento de Deus para a sua vida. Você está onde Deus quer que você está?
Amanhã você vai para onde Deus quer que você vá? Nós estaremos louvando. Faça essa reflexão. Se você não está, volte-se para Jesus hoje. Que Ele é a nova aliança, o novo e vivo caminho. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Se você quiser ficar de pé para louvar, vamos louvar.